Saudações, minha cara consciência. Para quem não sabe, esse canal aqui, ele é como se fosse um diário de bordo. Ele é onde eu venho aqui compartilhar a síntese das coisas que eu faço na minha vida, onde eu procuro crescer cada vez mais e com o passar do tempo, né, com o meu crescimento, eu vou tendo novos insights e venho aqui para compartilhar esses insights com vocês, com quem quer que seja de ajuda. Uma coisa que eu tenho percebido enquanto encaro muitos dos meus desafios do meu dia a dia e da minha vida, principalmente encarando os meus vícios. Tive muitos vícios, hoje tenho muito menos. E uma coisa que eu pude perceber dos vícios é que os vícios, eles são uma válvula de escape. Sempre que você está ansioso, né? Sempre que você está com tédio, você tem vontade de algum dos seus vícios. Por quê? Porque nós temos muitas coisas dentro de nós que precisam ser tratadas, que precisam vir à luz. E quando nós estamos, por exemplo, em uma situação de tédio, nós tendemos a ir para o nosso interior, para dentro da nossa mente, e dentro da nossa mente estão lá guardados, ocultos, aquelas coisas que a gente não quer mexer, mas que a gente precisa mexer. Por que que a gente precisa mexer? Porque aqueles traumas, aqueles bloqueios, eles estão impedindo a gente de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Aquela versão de nós mesmos que não tem medo de ir para a vida, né? Que não tem autodepreciação, que não coloca o outro no pedestal e nós lá embaixo como se fôssemos inferiores. Todas essas coisas, elas provêm de traumas que nós temos. Nós estamos aqui tendo experiências e algumas experiências deixam marcas mais profundas que outras. Geralmente, experiências negativas. Essas experiências negativas, deixando essas marcas profundas dentro de nós, elas ativam o nosso sistema de defesa, que não quer deixar com que nós passemos novamente aquela dor, ou seja, quer nos proteger de situações semelhantes àquelas que nos deixaram marcas profundas, que nos fizeram sofrer e que nos causaram qualquer tipo de dor, tanto física quanto mental, psicológica, emocional. Porém, quando você não trata isso, você fica a sua vida inteira, em todas as circunstâncias, tentando fugir de situações semelhantes. E quando você tenta fugir, você se usa dos piores subterfúgios possíveis. Você fica fora da sua própria consciência, do seu próprio controle das suas ações. Você entra num modo de piloto automático, onde você quer a todo custo, fugir daquela situação. Quando, ao mesmo tempo, se você enfrentasse aquela situação, se você entendesse, vivenciasse, jogasse a luz da sua consciência naquela situação, você ia entender que aquilo não faz sentido. Não faz sentido continuar sofrendo por aquilo. Não faz sentido continuar se privando de coisas que você poderia viver por causa de um trauma que você teve no passado. Mas, por essa marca que foi deixada por esse trauma ser tão profunda e tão dolorosa, ela precisa ser tratada. E como que ela é tratada? Você dando outro significado para aquilo. Por quê? Todas as coisas que acontecem conosco, elas são neutras. Nós que damos um significado para aquilo que aconteceu. Vamos supor que algo aconteceu com você quando você era criança, alguém te bateu. Qual que é o significado que você dá? É um significado ruim, óbvio. Mas hoje, com a cabeça que você tem, se você revisita aquele momento e vê que aquela pessoa simplesmente fez aquilo por impulso, que aquela pessoa simplesmente não tinha noção do que ela estava fazendo, não tinha noção do que aquilo desencadearia, de que aquela pessoa provavelmente estava sofrendo por alguma coisa, aquela pessoa provavelmente não tinha consciência o suficiente de si mesma, do que ela está fazendo aqui, estava agindo no piloto automático, é uma pessoa que era condicionada, né, pela vida.
condicionada por tudo que acontece, não tem consciência suficiente para escolher, para ter livre-arbítrio. Simplesmente aquela pessoa recebe estímulos e no seu automático, né, no seu sistema automático, ela devolve uma resposta àquele estímulo. Então aquela pessoa simplesmente fez aquilo porque é o melhor que ela poderia fazer. Aquela pessoa fez aquilo porque simplesmente ela não tinha controle sobre si mesma. Quando você vai galgando novos patamares de consciência, você vai entendendo que existe o ser, existe a consciência plena que tem o livre-arbítrio, que só tem livre-arbítrio quem é consciente. Se você olhar no mundo animal, por exemplo, os animais recebem um estímulo do seu instinto e vão dar a resposta exatamente como foram programados. Por quê? Porque eles não têm um nível de consciência suficiente para dar-lhes o livre-arbítrio de escolher, opa, isso está acontecendo. Geralmente eu faria isso, mas eu não quero fazer isso porque eu sei as consequências que isso vai me trazer, então eu opto por não fazer. Isso é livre-arbítrio. Mas a maioria das pessoas no mundo hoje estão simplesmente no piloto automático, sendo guiadas por instinto e dando respostas aos estímulos externos que chegam até elas sem livre-arbítrio nenhum. O livre-arbítrio é equivalente ao nível de consciência que a pessoa tem. Porque todas as coisas que nos acontecem são estímulos. Agora, a resposta que será dada, ela pode ou não ser escolhida pelo ser consciente. Quanto mais consciente você se torna, mais livre você se torna para escolher o que vai acontecer com você. Porque o que acontece com você é uma resposta aos seus atos. E mesmo que aconteçam coisas ruins, você pode escolher se você vai responder à altura, se você vai responder da mesma natureza daquilo que aconteceu com você, ou se você vai manter a sua natureza e vai manter o seu livre-arbítrio, a sua escolha de não. Eu não vou responder à altura, eu não vou fazer a mesma coisa, não vou plantar esse tipo de ação que vai me trazer consequências da mesma natureza depois. Mesmo que essa pessoa fez isso para mim, mesmo que aconteceu isso comigo, eu vou me manter centrado na minha consciência, no meu livre-arbítrio, e eu vou mudar de direção. E pronto. Isso é livre-arbítrio. Agora imagina você com essa consciência revisitando aqueles momentos no passado que te deixaram traumas. O sentido de você revisitar os seus traumas, de você relembrar dos seus traumas, é você voltar àquele momento, mas com a cabeça que você tem agora. Em quantas circunstâncias você já se pegou pensando, poxa, aquela coisa que aconteceu comigo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria reagido diferente. Nós voltarmos aos momentos dos nossos traumas tem exatamente essa finalidade. Você reviver aquele momento, mas com a cabeça que você tem hoje. Para que você possa dar um significado diferente do que você deu naquela época. Então você, com a consciência que você tem hoje, você analisa aquilo que aconteceu e troca o significado. Trocou o significado, pronto. A influência que aquilo tinha sobre você muda, diminui ou desaparece. Por quê? Porque, como eu já disse, todas as coisas que acontecem conosco são neutras. O que dá o significado somos nós. Então, sempre que nós nos pegamos naquele momento de tédio, a gente tenta ou ir para o celular, né? Quem é viciado em pornografia, corre para a pornografia. Quem é viciado em fumar, vai acender seu cigarro. Quem é viciado em qualquer coisa, vai correr para o seu vício. Para quê? Para não encarar um momento de tédio. Para não encarar um momento de silêncio. Porque aquele silêncio vai fazer você ir para dentro da sua própria mente. E dentro da sua própria mente, você vai se deparar com aquelas coisas que não estão resolvidas e você vai sofrer de novo. Por quê? Porque o significado que você tem daquelas coisas é o mesmo significado que você deu quando você tinha a cabeça de criança. Quando você tinha a cabeça daquele instante, daquele momento, daquele nível de consciência naquela época. Então,
Tente fazer um jejum dos seus vícios. Não fuja do tédio. Não fuja da ansiedade. Quando a ansiedade vier, sente no sofá, em qualquer lugar, respira fundo, observa ela. Joga luz nela. Você vai ver que a sua ansiedade, ela tem ligação com as coisas que você ainda não resolveu e que os motivos que estão te deixando ansiosos, geralmente, não te representam tanto risco assim. Observa a situação. Por que eu estou ansioso? Por causa de tal coisa. Ok. Qual é o maior risco que qualquer coisa no mundo pode me oferecer? Tirar a minha vida. Ok. Essa sensação, essa coisa que está me despertando ansiedade, tem o poder, tem a capacidade de colocar a minha vida em risco? Vamos observar? Não. Ok. É uma situação que eu tenho que resolver? Vamos observar? Sim. Eu posso resolver agora? Não. Como que se resolve? Assim, assim e assim. O que resolve isso? Isso, isso e isso. Eu tenho agora? Não. Como eu posso fazer para ter esse negócio que vai resolver o problema? Assim, assim e assim. Quando eu poderei? Tal época, daqui tantos meses eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ok, traçamos um passo a passo? Traçamos. Vai demorar 3 meses? Vai. Qual que é a minha escolha agora? Se eu só vou resolver, se eu só vou conseguir resolver daqui 3 meses, o que eu posso escolher agora é, nesses 3 meses, eu vou ou não sofrer por isso? Essa é a sua escolha. Isso é livre-arbítrio. Muitas coisas que acontecem conosco, nós não conseguimos escolher, nós não conseguimos controlar. Mas nós conseguimos controlar se nós vamos ou não sofrer com isso, se nós vamos ou não entregar o controle da nossa mente, das nossas emoções para isso. Porque se a gente não controlar as nossas emoções, nós vamos viver à mercê delas. E as emoções, elas simplesmente respondem aos estímulos externos. Então você com o seu barquinho no mar das emoções, vem as ondas e te jogam para todos os lados. E aí nós temos a parábola de Jesus no meio da tempestade, né? Fiquem quietos. O meu problema eu só vou conseguir resolver daqui 3 meses. E agora não tem nada que eu possa fazer. Ah, mas o cara tá cobrando. Ah, não, eu só vou conseguir resolver daqui 3 meses. Como? Fazendo isso, isso e isso. Ok, então tá tudo bem. Deixa, a hora que chegar o momento a gente vai fazer. Venha para o momento presente. Não fuja do tédio. Não fuja da ansiedade. Observe seus pensamentos. Expanda a sua consciência para que cada vez mais você consiga dar significados mais elevados para as coisas que acontecem com você. Se eu conseguisse, se tivesse um meio, um jeito de eu te entregar essa habilidade de bandeja, eu faria. Mas não existe. E também seria um ato de egoísmo meu. Porque foram essas situações de ansiedade, de sofrimento, de tédio, que me deram hoje a habilidade que eu tenho de lidar com isso. E por mais doloroso que seja ver as pessoas sofrendo, é o sofrimento que vai ensinar elas. Agora, se essas pessoas tiverem uma instrução de que esse sofrimento ele está vindo para te ensinar, de que você pode responder diferente quando essa questão acontecer, isso faz com que a pessoa sofra menos. Porque enquanto a pessoa não é consciente de que o sofrimento está aqui para ensiná-la, ela não vai se colocar em posição de aprender. E se ela não se colocar em posição de aprender com o sofrimento vai se perpetuar até o momento em que ela perceber. Então, se eu chegar e falar para a pessoa, olha, esse sofrimento está tentando te ensinar uma coisa, em vez dela ficar, está acontecendo comigo, ela vai parar e vai olhar, não, o que isso está tentando me ensinar? Então, o sofrimento que seria desse tamanho, ele fica desse tamanho.
Por quê? Porque nesse ponto aqui, antes de chegar aqui, a pessoa falou, não, eu vou observar o que essa situação está tentando me ensinar. E aí ela vai olhando, na onde que eu estou errando? O que eu estou fazendo? Olha só, autorresponsabilidade, não seja uma vítima. O que eu estou fazendo que está ocasionando isso? Tá, peguei. Como que eu posso fazer para parar de plantar esse tipo de situação na minha vida? A minha vida hoje tem momentos que eu choro de gratidão. Porque eu sei o mar de lama que eu estava. Porém, no momento em que eu decidi deixar de ser vítima, deixar de fugir, deixar de evitar os problemas, deixar de evitar o confronto, deixar de evitar a frustração, deixa tudo vir. Tudo isso aqui para me ensinar, então deixa vir. Vai doer? Vai doer, mas só um pouco. Muito menos do que doeria se eu me colocasse em posição de vítima, porque eu nunca ia perceber que eu posso controlar o que acontece dentro de mim e ia continuar sempre sofrendo com as circunstâncias. Mas hoje eu aprendo com as circunstâncias e a partir do momento que eu aprendo, eu paro de plantá-las. E quando eu paro de plantá-las, eu paro de colhê-las. Como que eu queria conseguir colocar isso na sua cabeça? Minha maior vontade é fazer cessar o sofrimento das pessoas. Mas o sofrimento, o vício, só vai ser superado quando você passar para os novos níveis de consciência, para níveis de consciência mais altos. Os vícios que você tem, não adianta você ficar reprimindo. Eu não estou falando para você se entregar para os vícios, nada disso. Mas eu estou dizendo que não adianta você ficar se condenando, se flagelando por causa dos seus vícios. Porque isso não resolve. O que resolve? Você crescer. Você sentar em um lugar, enfrentar suas sombras, entrar dentro da sua mente, ver o que tem lá dentro. O porquê que está ali. Quando surgiu. Em que momento? Revisita aquele momento com a cabeça que você tem hoje. Se não for suficiente para resolver, cresça mais e depois volte com uma cabeça ainda mais preparada. Foi pensando nisso que eu decidi me tornar terapeuta. Eu quero ajudar as pessoas a resolver a fonte do seu sofrimento. Ajudar as pessoas a se livrarem daquilo que vem chicoteando a sua alma. E isso é um processo que eu trilhei primeiro. E hoje eu posso instruir pessoas a pisar em determinado local ou evitar pisar em determinado local, porque eu sei como escorregadios são determinados locais. Eu já fui viciado em álcool, eu já fui viciado em pornografia, eu já fui viciado em pornografia e masturbação, eu já fui viciado em jogos de azar, e eu já fui viciado em que mais? Maconha. Também já fui viciado em consumir conteúdo. E todos esses vícios se resumem a uma coisa: escapar. Uma válvula de escape para o tédio e a ansiedade. Porque tédio e ansiedade são provenientes de coisas que você não resolveu e que você não tem coragem de encarar naquele momento. Você não sente que tem forças de encarar naquele momento. E aí, quando eu comecei a encarar tudo isso, que eu comecei a buscar o autodesenvolvimento, eu comecei a crescer em consciência e aquilo começou a deixar de fazer sentido para mim. E assim eu fui deixando aqueles vícios. Mas ficar lá me condenando, me flagelando, nunca resolveu nenhum dos meus vícios. Então, eu recomendo para você, faça um jejum de conteúdo. Não fuja do tédio, não fuja da ansiedade, observe. Procure crescer cada vez mais. Leia livros, escute audiobooks, em vez de ficar ouvindo uma música só para não ficar em silêncio consigo mesmo. Coloque um audiolivro, então.
pegue um audiolivro de autoconhecimento. Eu vou recomendar alguns nas minhas redes sociais. Tem no YouTube audiolivros a perder de vista. Aí tem gente que fala, não, mas audiolivro a gente não fixa tanto conhecimento como se a gente estivesse lendo o livro. Não. Só que é muito melhor do que você ficar escutando, vou pegar você e não sei o quê. Eu não tenho nem referência, porque já faz muito tempo que eu não fico escutando música, mas... Às vezes eu chego no salão da minha esposa, ela tá ouvindo rádio, deixando o rádio tocar lá só para não ficar em silêncio, eu já chamo a atenção dela. Porque eu quero livrar as pessoas do sofrimento, eu quero ajudar as pessoas a se livrarem. Porque não tem como ninguém tirar o outro do sofrimento, porque foi o outro mesmo que se colocou em sofrimento. Mas tem como orientar para que essa pessoa cresça e comece a abandonar, comece a resolver, resolver as questões, abandonar os vícios, porque aquilo começa a deixar de fazer sentido, conforme você cresce em consciência. Você começa a despertar o livre-arbítrio suficiente para optar por não sofrer. É por essa vontade minha de ajudar as pessoas a se livrarem do seu sofrimento, da sua carga, que eu me tornei terapeuta. E se você quiser ter a minha ajuda para crescer, para se desenvolver, para abandonar aquilo que está te prejudicando, para resolver aquilo que você hoje não se sente forte o suficiente para resolver, entre em contato comigo nas minhas redes sociais. Se você precisa de ajuda, saiba que nós estamos mais juntos do que você imagina. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!